Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 2 de fevereiro de 2024. Crisêmodos é a escolhida palavra do ano na Alemanha. Parte 1. Termo reflete o atual humor no país diante do acúmulo de crises, como os conflitos na Ucrânia e em Gaza, mudanças climáticas, inflação e um governo com problemas orçamentários. Crisêmodos, modo de crise, foi escolhida a palavra do ano de 2023 na Alemanha, anunciou nesta sexta-feira, 0812, a Sociedade para a Língua Alemã, GFDS, na sigla em alemão, sediada em Wiesbaden. A votação é realizada anualmente por um júri de linguistas desde 1977. O termo captura o humor de uma sociedade que vive em modo de crise, preocupada com uma série de problemas que vão desde as guerras na Ucrânia e em Gaza, passando pelas mudanças climáticas, inflação e um governo alemão que enfrenta problemas com seu plano orçamentário. Sempre houve crises, afirmou a GFDS ao justificar a escolha. Mas parece que há tantas crises que este é o novo normal. A longa lista de assuntos que abalam atualmente os nervos da sociedade alemã inclui ainda a piora do desempenho no sistema educacional do país. Orçamento: o governo alemão enfrenta dificuldades depois que seu plano orçamentário foi derrubado por uma decisão do Tribunal Constitucional da Alemanha em novembro, que proibiu o redirecionamento de sobras de um fundo emergencial para a pandemia para financiar uma série de medidas que vão desde projetos industriais à transição energética. Desde então, o governo tem cogitado a possibilidade de fazer cortes de bilhões de euros ou suspender o chamado freio da dívida do país em 2024 pelo quinto ano consecutivo, o que, segundo a Constituição, só pode ser feito em situações de emergência. Sentimentos como incerteza, medo, raiva, desamparo e impotência caracterizam a vida cotidiana de muitas pessoas, afirmou a sociedade, em nota. Entre a apatia e o alarmismo, é difícil encontrar uma forma adequada de lidar com as situações excepcionais em curso. Antissemitismo ficou em segundo lugar. Em segundo lugar na lista de palavras do ano ficou antissemitismus, antissemitismo. Em terceiro, o adjetivo lesenfähig, incapaz de ler, sublinhando os últimos resultados fracos da Alemanha no PISA. A GFDS escolhe anualmente palavras e expressões que marcaram a situação política, econômica e a sociedade alemã nos últimos 12 meses. O que é importante é a popularidade e o significado, e não a frequência com que a palavra é usada. No ano passado, a palavra do ano foi Zeitenwende, virada de época. O termo significa a transição para uma nova era e foi usada pelo chanceler federal alemão, Olaf Scholz, para abordar as consequências da invasão da Rússia na Ucrânia. Sobre a crise atual, Allan Kardec esclarece em A Gênese no último capítulo: são chegados os tempos, tudo é harmonia na criação, tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, a princípio, descartar toda a ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se nossa época está marcada para o acontecimento de certas coisas, é que elas têm sua razão de ser na marcha do acordo. Isto posto, diremos que nosso globo, com tudo o que existe, está sujeito à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o componham e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Estes dois progressos seguem e caminham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência e que têm sucessivamente tornado-o habitável por seres de mais e mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do adoçamento dos costumes. Ao mesmo tempo em que a melhoria do globo se opera sob o império das forças materiais,
Os homens concorrem pelos esforços de sua inteligência, eles saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Este duplo progresso acontece de duas maneiras, uma lenta, gradual e insensível, a outra por mudanças mais bruscas, a cada uma das quais se opera um movimento ascensional mais rápido que marca, pelos caracteres talhados, os períodos progressivos da humanidade. Estes movimentos, subordinados nos pormenores ao livre-arbítrio dos homens, são, de alguma sorte, fatias em seu conjunto, porque são submetidos a leis como as que se operam na germinação, no crescimento e amadurecimento das plantas, atentando que o objetivo da humanidade é o progresso, não obstante a marcha retardatária de algumas individualidades, é porque o movimento progressivo se torna por vezes parcial, isto é, limitado a uma raça ou uma nação, e por outras vezes, geral. O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo o que seja o efeito destas leis é o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Portanto, quando a humanidade está madura para liberar um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados, como se pode dizer também que em tal estação elas são chegadas para a maturidade dos frutos e a colheita. 3. Do que o movimento progressivo da humanidade é inevitável porque está na natureza, não se segue que Deus lhe seja indiferente que, após ter estabelecido as leis, seja voltado à inação, deixando as coisas irem todas sozinhas. Suas leis são eternas e imutáveis, sem dúvida, mas porque sua própria vontade é eterna e constante, e que seu pensamento anime a todas as coisas sem interrupção, seu pensamento que penetra tudo é a força inteligente e permanente que mantém tudo na harmonia, que este pensamento cesse um só instante de agir e o universo será como um relógio sem pendular regulador. Deus vela, pois, incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros encarregados dos pormenores, conforme as atribuições, aferentes a seu grau de adiantamento. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de fevereiro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.